alegria muito grande estar de volta, né? Está de volta depois desse tempo lá, tempo importante de muito trabalho, mas um tempo importante. Tempo em que a gente pôde se conectar com as pessoas que conhecemos lá, tempo que pudemos receber do Senhor, tempo que pudemos ouvir mais sobre a visão que Deus tem, né, para essa igreja, a visão que Deus tem para todos nós. E aqui estou de volta, né, para dar continuidade à série sobre Jesus de Nazaré. Antes de viajar, eu preguei sobre o nascimento de Jesus. Enquanto estava fora, nós tivemos 3 belíssimas pregações aqui sobre aspectos da vida de Jesus. E hoje o nosso bate-papo será sobre a morte de Jesus de Nazaré, sobre a cruz. Porque a cruz, meus amados, a cruz é o ápice da história da Bíblia. Se há um ponto máximo, um ponto central, um ponto que é o cume, o ápice da história das Escrituras, esse ponto é a cruz. É na cruz que todas as questões que são levantadas durante os 39 livros do Antigo Testamento são resolvidas, são enfrentadas e são resolvidas. É ali, meus queridos, quando Jesus é levado àquele instrumento de morte, que a maior mudança de significado de um símbolo ocorre. Para vocês terem uma ideia, a cruz é semelhante ao que seria para nós hoje a cadeira elétrica. Mas é na história de Jesus de Nazaré, na cruz, que ela que representa a morte passa, graças ao que Jesus de Nazaré faz, representar a oportunidade de vida. A cruz não é mais instrumento de morte, mas graças ao que ocorreu com Jesus na cruz, ela passa a representar hoje a oportunidade de vida. A cruz, meus amados, não é apenas o cumprimento das promessas que nós lemos no Antigo Testamento. A cruz apenas não é o símbolo, a representação, a comprovação de que Jesus é aquele para quem o Antigo Testamento aponta, como muito fortemente falam sobre isso os evangelhos de São Mateus e São João. Mas também, a cruz é o símbolo do perdão. A cruz é o símbolo do recomeço, o símbolo da oportunidade de uma vida nova, a oportunidade de uma vida transformada. É por isso que Lucas, em seu evangelho, ele apresenta Jesus como um Messias que até no momento da morte nos ensina a perdoar. Então é sobre isso que nós iremos estudar hoje, a morte de Jesus, entendendo como ela representa o ensinamento, acima de tudo, da tarefa de perdoar. É por isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 33. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, e no original é caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olhe só o que nós lemos aqui. A morte de Jesus, meus amados, nada menos é do que a história da criatura que sentencia o Criador à morte. É a criatura dando uma sentença de morte ao próprio Criador. É interessante que eu ouvi uma vez um pastor falando sobre isso aqui. Ele disse o seguinte, ele disse assim, o Calvário é o Éden ao contrário. No jardim, Deus dá a sentença de morte ao homem, quando o homem se separa de Deus. E no Calvário, o homem dá a sentença de morte a Deus.
É ali, meus queridos, naquele momento em que colocamos o próprio Deus encarnado no instrumento de morte, que o ódio da humanidade por Deus alcança o seu grau mais elevado. Estava expresso ali o ódio da humanidade pelo Criador, quando o próprio Deus é colocado num instrumento de morte. E quando lemos o verso subsequente a este, Lucas 23, 34, nós vamos ver qual é a postura de Jesus, do próprio Deus encarnado, diante disso. Vamos ver o que Jesus, como ele se comporta diante deste momento em que o próprio Deus é colocado no instrumento da morte. As Escrituras dizem: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus queridos, isso é muito forte. O ápice, o momento maior da expressão de ódio do homem contra Deus, quando ele é colocado no instrumento de morte, recebe de Deus encarnado a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A humanidade, meus amados, que de acordo com as Escrituras havia rejeitado Deus, agora sentenciava Deus à morte. E esse mesmo Deus encarnado diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus queridos, o julgamento do Pai viria, não é? E Jesus estava ali se entregando para receber este julgamento. Jesus se entregava ali, meus queridos, como sacrifício final, sacrifício perfeito, sacrifício em lugar da humanidade, quando o próprio Deus era colocado naquela situação. Se nós pensarmos bem sobre essa história, se nós analisarmos tudo o que foi produzido pela imaginação humana, pela literatura, pela filosofia, toda e qualquer história, não há nada nem de perto parecido com esta narrativa aqui. Isso é um evento único, é uma narrativa única, é uma história única. O que as Escrituras nos ensinam é que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que criou tudo a partir do nada, decide morrer em nosso lugar. Isso é uma história impressionante. Aquele que é capaz de criar tudo a partir do nada, por amor a nós, decide pagar o preço pelos nossos pecados, decide morrer por nós. Essa é uma história inigualável. Agora você imagine aí, neste momento histórico, se você se reportar para o passado, para esse momento, você imagine como é que estava o céu. Imagine os anjos olhando aquilo. Imagine os anjos olhando aquela situação em que tudo estava acontecendo e eles estavam, talvez estivessem dizendo assim: eita, agora vamos ver o julgamento, né? Vamos ver o julgamento. Vamos ver o que vai acontecer agora com o que eles estão fazendo com Deus. Eu acho que os anjos estavam lá tudo com os olhos arregalados, com os olhos abugalhados, prestando atenção para dizer: eita, e agora, olha, vamos ver o que vai acontecer. Como é que é? A segunda pessoa da Trindade havia sido torturada, havia sido humilhada, havia sido sangrada, castigada e agora seria assassinada. Os céus, os anjos estavam esperando o julgamento do Pai. Mas mesmo nessa situação, o Cristo dizia: perdoe-os. Pai, perdoe. Que o julgamento não caia sobre eles, que o julgamento caia sobre mim. Deus havia encarnado, meus amados, como homem. E era como homem que ele levaria em si, traria para si o julgamento por toda a humanidade. Isso é um caso único de uma história em que nós temos a vítima
pedindo para que a pena seja arbitrada contra ela. É a vítima se levantando e dizendo: eu quero que a pena seja arbitrada contra mim, não contra os algozes, não contra os assassinos, não contra os que são culpados, mas é a vítima dizendo que a pena seja arbitrada contra mim. Perdoa-lhes, perdoa os guardas que me torturaram, Jesus estava dizendo, perdoa os discípulos que me abandonaram, perdoa a multidão que me insultou, perdoa-lhes, perdoa todos os que pecaram, mas creram no Messias, perdoa os do Antigo Testamento, que olharam para a cruz no futuro, perdoa também os do Novo Testamento, como é o nosso caso, que olhamos para a cruz no passado, para o advento da cruz no passado. Perdoa. Às vezes nós não temos a dimensão do quão incrível essa história é, quão única essa história é, ela é muito singular, é o momento mais sublime de toda a teologia. Nada se compara a isso. E é interessante quando nós vemos isso nas Escrituras, né? Esse elemento tão profundo, tão belo, tão singelo da teologia. Aí nós vamos pensar, as Escrituras registram alguém que de fato estava entendendo o que estava acontecendo ali? Esse momento profundo, em que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, vem e morre em nosso lugar. Será que as pessoas estavam entendendo, como muitas hoje não entendem a profundidade daquilo? Mas naquele momento, será que alguns estavam entendendo o que estava passando ali, o que estava acontecendo ali? Será que os doutores da lei entenderam o que estava acontecendo ali? Será que os sacerdotes entenderam o que estava acontecendo ali? Bom, uma coisa é certa: de acordo com as Escrituras, pelo menos uma pessoa teve o entendimento pleno da significância daquele evento histórico da cruz. Vamos ler Lucas 23, vamos ler do 39 ao 43. Vamos ver quem foi essa pessoa que teve o entendimento pleno da significância daquele evento. As Escrituras dizem assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Aí o 40 registra: mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha a revelação que este ladrão na cruz tem. Mas este homem, já no verso 41, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: olha a oração da paz, a oração da salvação, a oração do pecador, a oração que transforma a vida de qualquer pessoa no formato registrado nas Escrituras. Será que é algo complexo, eloquente? Será que é um discurso incrível? A oração é assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão que olhava para Jesus ensanguentado, torturado, pendurado na cruz como ele, ladrão para quem a revelação do senhorio de Cristo era mínima. Como é que este é o Senhor dos céus e da terra? E ele entendeu o que era. Esse ladrão, nesta situação, entendeu o que estava se passando e olha para ele e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus qual foi? Verso 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. A resposta à oração da paz
é uma resposta imediata. Se ela é proveniente do coração, não precisa ser eloquente, não precisa ter argumentos teológicos profundos, não precisa ser em hebraico, em grego, em latim, pode ser até com a língua que a gente fala lá em nós, com o vocabulário lá de nós. Se for proveniente do coração, as Escrituras nos garantem, a resposta é imediata e não é pequena. O que foi garantido para esse homem, para quem a revelação de que Jesus era o Senhor era mínima, muito menor do que a que nós temos hoje com as Escrituras, com o Novo Testamento, o que foi garantido para esse homem foi nada menos do que o paraíso. Aquele homem, meus amados, havia tomado café da manhã com Satanás e iria almoçar com o Pai. Havia tomado café da manhã com Satanás e iria almoçar com o Senhor. Lucas 23, 43 é belíssimo. Ele diz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O sentido maior da nossa vida é ouvir essa frase de Jesus. E o ladrão obteve. O que foi que ele precisou para fazer isso? É como eu sempre digo aqui, vez ou outra eu falo essa história do ladrão porque ela é central. Esse ladrão não precisou fazer boas ações porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não tinha nada a oferecer a Deus. Pense num caba para não ter nada a oferecer, era um caba ruim, bandido, nunca fez nada de bom. Quantas pessoas na igreja às vezes se acham tão pecadoras, tão insignificantes, que não podem ser salvas por Deus, quando as Escrituras dizem que você nunca está fora do alcance do Senhor. Apenas é preciso que assim você queira de coração e Deus lhe alcançará. O ladrão é o exemplo disso. O ladrão não poderia caminhar nas veredas da justiça, os seus pés estavam pregados na cruz. Esse ladrão não fez curso teológico, esse ladrão não se batizou. Esse ladrão simplesmente, de coração, reconheceu o senhorio de Jesus e disse: eu quero estar no paraíso, lembre-se de mim. E a resposta de Cristo, quando vê a sinceridade de coração, é imediata. Meus amados, Jesus, que havia sido julgado pela humanidade, agora seria julgado pelo Pai. O Pai, por justiça, tinha de efetuar o julgamento pelos pecados. Foi por isso então que Lucas 23, 44, o verso subsequente a este, é que ele registra que neste momento as trevas tomaram conta de tudo. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O caminho após o julgamento do Pai pelo Filho, quando o Filho paga o preço pelos pecados, as Escrituras dizem que o preço dos pecados é a morte, o salário do pecado é a morte. Quando ele paga esse preço, Jesus viabilizou, cumprindo a lei, ele viabilizou que o caminho estivesse aberto novamente. Cumprir a lei não é apenas viver sem pecar. Ele não cumpriu a lei apenas porque ele viveu a vida sem pecar. Essa é uma dimensão do cumprimento da lei. A outra dimensão do cumprimento da lei é porque ele pagou o preço pelos pecados. Já disse aqui em outra oportunidade, quando você vai para o Código Penal, tem 2 formas de você cumprir o Código Penal, Tem artigo 121, matar alguém, pena tal, tal. Tem 2 formas de você cumprir isso. Ou você não mata ninguém, ou você mata e cumpre a pena. Se você matar alguém e cumprir a pena, você cumpriu a lei. Você cumpre a lei ou não matando, ou matando e cumprindo a pena. Das 2 formas, cumprir a lei. Quando Jesus cumpriu a lei, não é porque apenas ele viveu sem pecar, mas porque ele pagou a pena pelos nossos pecados. O caminho estava aberto novamente, nós tínhamos acesso ao Pai novamente, é isso que celebramos aqui.
Foi o trabalho dele, esse ministério que ele realizou na terra, que possibilita que a igreja exista, que celebremos o acesso que temos a Deus, o acesso que temos ao Pai. Lá no Jardim do Éden, meus amados, vocês devem se lembrar, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou 2 querubins, 2 anjos, na entrada do jardim para que eles não voltassem. Representavam a separação do homem de Deus, aqueles querubins. E agora, quando isso ocorre na morte de Jesus, conforme nós lemos no verso 45, no verso subsequente a esse, as escrituras dizem: o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Não precisa abrir, mas lá em Mateus 27, 51, diz que rasgou-se de cima até embaixo. Nesses véus tem bordados os 2 querubins, representando exatamente a separação do homem de Deus que foi estabelecida no pecado lá no Jardim do Éden. Em outras palavras, quando as escrituras dizem que esse véu foi rasgado, ela está dizendo que o símbolo da separação da presença de Deus estava onde agora? Estava no chão, sem nenhuma função. Aqueles querubins bordados no véu que separava o homem de Deus, representando a separação do homem de Deus, havia sido rasgado de cima até embaixo e agora estavam no chão como um pano, um mulambo. Era um mulambo sem nenhuma função. É por isso que nós temos agora a oportunidade de ter acesso ao Pai. Deus veio aqui com essa missão. Deus é um missionário. Deus veio à terra na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é um missionário. Ele veio para nos resgatar. E com o sangue dele, com essa morte que ele nos comprou de volta, nós temos acesso direto ao Pai. É por isso que no verso 46 do artigo do capítulo 23, Lucas 23, 46, é por isso que ele diz, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Estava cumprido, havia terminado, a escuridão depois disso se dissiparia. O filho estaria em um momento de volta com o Pai. Agora, uma coisa aqui que é muito importante para nós entendermos isso, para a teologia correta do entendimento dessa passagem, e às vezes por muito despercebida, é a forma como ele diz isso. Você imagine uma pessoa humilhada, torturada, fisicamente, psicologicamente, numa situação de ter nenhuma força, tendo sido moído pela máquina da tortura do império. Você imagine como é que essa pessoa, quando suas energias estavam todas esgotadas, quais são as últimas palavras que ele fala? São essas, mas como ele fala? Ele fala em alta voz. Já prestaram atenção nisso? Eles falam em alta voz. Não é impressionante como uma pessoa assim fala as últimas palavras da vida dela? Ele não fala como alguém que perdeu a guerra, não. Ele não fala como um derrotado, não. Você vai para um jogo de basquete. Quando um time perde, os outros chega tudo falando assim. Alguém sai falando assim: perdemos, sai assim? Não. Os derrotados ficam tudo, cabisbaixo, tudo cabisbaixo. Como é que alguém que havia perdido a guerra falaria algo em alta voz? Porque ele pronuncia não como alguém que perdeu a guerra, mas como alguém que sai como vencedor. Isso é central, é importantíssimo. No momento em que todos pensam que matariam, ele sai como vencedor, por isso que ele brada em alta voz.
A vitória fora conquistada para nós por Cristo Jesus. E mais importante do que isso, né? Ele faz isso voluntariamente. Na tua mão entrego o meu espírito, faz voluntariamente. Irmão, abra por favor no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 17 a 18, que eu quero enfatizar essa espontaneidade, voluntariedade com que Jesus nos resgata. Olhe só o que dizem essas escrituras aqui. Por isso, o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém, verso 18, ninguém atira de mim. Ninguém atira de mim. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus amados, é muita coisa, viu? O que Deus fez por nós é alto nível demais, é alto nível. Não posso nem dizer alto nível internacional, tenho que dizer alto nível intergaláctico, né? Uma coisa assim, né? É alto nível demais. Jesus não apenas morreu por nós, não diga apenas isso não, para ser mais completo, diga: Jesus morreu por nós voluntariamente, por amor a nós, foi uma escolha, por amor a nós, Deus escolheu morrer, morreu por nós porque quis nos resgatar e, acima de tudo, morreu por nós para que fôssemos vencedores com Ele, com Cristo Jesus. Não é por outra razão, meus amados, que todos os discípulos de Cristo, eles têm que vivenciar o sentimento de vitória que provém do Senhor. Nós somos vitoriosos. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 37 ao 39, Paulo, o apóstolo Paulo diz algo aqui que nós podemos dizer também, devemos dizer também, devemos escrever isso e ter essa convicção impregnada, tatuada, registrada em nosso coração. Olha aqui o que as escrituras dizem: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é que deve estar impregnado em nosso DNA, a sensação de vitória pelo que Cristo fez por nós. Em Cristo somos mais que vencedores. Cristo venceu. No terceiro dia, inclusive, Ele ressuscitou. Nem mesmo a morte física o deteve. Nem mesmo a morte física o deteve. Uma definição boa de morte é a separação do espírito e a alma do corpo. A ressurreição física de Cristo representa a vitória sobre isso, porque o espírito e a alma voltam ao corpo. Nem mesmo a morte física irá nos deter, porque estamos em Cristo Jesus, e isso está disponível para nós. Próximo domingo nós falaremos mais sobre a ressurreição, mas já temos que ter de mastigar isso, pensar sobre isso. Já estou com a boca mole de falar para vocês aqui que não é para a vida de vocês com o Senhor, não pode parar aqui no culto não. A pregação você tem que ficar estudando, pensando durante toda a semana, até que vire a sua natureza. Olha, aprenderemos mais sobre a ressurreição no próximo culto, mas hoje uma coisa central foi dita, uma coisa importantíssima foi dita.
Se eu perguntar a vocês com quantas letras nós soletramos a palavra cruz, nós diremos com quantas? 4 letras. Mas se eu perguntar com quais, qual é que nós diremos? Com A-M-O-R. Cruz se soletra como amor. É o símbolo da voluntariedade de Deus em vir na figura de Jesus por amor a nós e nos resgatar para o paraíso, para a vida eterna. Essa história é resumida de forma belíssima naquele que talvez seja o verso mais conhecido do Novo Testamento, que é João 3,16. João 3,16 é o resumo do que eu falei até aqui. Olha o que as Escrituras dizem. Porque Deus amou o mundo. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, minha oração é que todos nós possamos ter verdadeiramente a dimensão deste amor. Não seja uma coisa unicamente da boca para fora ou apenas a nossa emoção, que seja uma coisa que faça parte da nossa constituição, que possamos, como nova criatura, viver este amor de Deus para nós. Olhe, cabe agora, a parte de Deus foi feita. A parte de Deus foi feita. Cabe agora a você, a cada um, a mim. Cabe a cada um que, caso assim queira, seja proveniente do coração, cabe a cada um decidir usufruir, fazer parte do que Deus conquistou para nós. Isso é uma decisão nossa. É por isso que eu quero que todos nós oremos agora, uma oração simples. É uma oração bem simples. Eu não gosto dessas orações complicadas, eu não consigo fazer. É uma oração simples. Então eu vou falar, vamos curvar a nossa cabeça, eu vou falar e vocês vão repetir. Vamos falar assim. Agora que seja proveniente do seu coração. Se for da boca para fora, é melhor você ficar calado, só mexendo os lábios para a gente pensar que você está orando. Fica mexendo. Mas se fica só como se fosse comendo chiclete, agora na hora que todo mundo calar, você para de mexer, senão vai denunciar. Mas que seja do coração, proveniente do seu coração. Então vamos curvar nossas cabeças e vamos orar assim. Querido Deus, eu reconheço que fiz coisas erradas na vida. Me perdoe, Senhor. Obrigado por morrer pelos meus pecados. Obrigado por ressuscitar para que eu tenha vida eterna. Confesso aqui perante todos que quero viver o resto da minha vida para você. Venha agora e me encha com o seu Espírito. No nome poderoso de Jesus. Amém. Meu querido, assim como aquela palavra do ladrão da cruz lá, não precisou ser eloquente, mas foi verdadeira. Se as suas palavras foram verdadeiras, foram provenientes do seu coração, você foi feito filho de Deus. Você obteve aquilo que o ladrão obteve, a eternidade no paraíso. E se você estiver aqui e fez essa oração pela primeira vez na sua vida, você após o culto, entre em contato com a pastora. Ela vai pegar seu nome. Nós queremos saber quem você é, porque nós queremos acompanhar você nesses primeiros passos. Se você fez essa oração pela primeira vez, critério 1. Critério 2, se foi proveniente do seu coração.
Se você fez pela primeira vez e não foi proveniente do seu coração, pelo amor de Deus, não chegue nem perto para dizer, viu? Se você fez pela primeira vez, foi proveniente do seu coração, procure a pastora após o culto, que nós queremos acompanhar você nos primeiros passos. Amém? Então que Deus os abençoe grandemente. Amém? E no próximo culto, nós aprenderemos mais sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.